a verdade, o time não tá jogando nada. E quando o time não tá jogando nada, o grande responsável é o técnico. Os jogadores têm uma corresponsabilidade, mas o técnico tem uma responsabilidade muito grande, em especial quando o técnico opta por fazer aquilo que ninguém, absolutamente ninguém consegue entender. Olha, eu ouvi ontem a coletiva do Milito, do primeiro ao último minuto. Pelo menos uns 5, 6 colegas perguntaram para ele: Milito, mas aqui, qual que é o motivo de você estar tendo essas opções táticas que você está tendo? Por que você está colocando Beltrano aqui, fulano? Ele não conseguiu explicar, Lê. E é uma diferença, né, do Milito dessa coletiva de ontem para outros momentos do treinador do Atlético, porque ele sempre falou bem de futebol. Você podia concordar ou discordar. Até para quem estava acostumado recentemente com as últimas coletivas do Felipão, né? Que era patada para todo lado. O Milito, ele explicava as intenções dele e, como eu disse, você pode pensar diferente dele, é justo que você pense, pode concordar, é natural. Mas ele explicava o que ele tentou fazer, né? Ontem não. Ontem ele abriu mão das explicações. Inclusive foi perguntado por que o Daverson não jogou. O Daverson foi contratado, ô João, para ser o reserva do Hulk. Nós precisamos de um centroavante. Para jogar quando o Hulk não puder. Exatamente. Porque todo mundo percebeu que, embora com muita vontade, voluntarioso, o Cadu não é centroavante para ser titular do Atlético. Aí tem um jogo que o Hulk não pode jogar mais uma vez e mais, né? O Daverson não pode jogar no meio de semana contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então, ele já jogou pro Cuiabá. E fora que ele é melhor do que o Cadu. E aí é natural que alguém pergunte: professor, por que você não botou o Daverson para jogar? Foi contratado para isso? Aliás, você já tinha falado isso em seu comentário antes da coletiva. Essa era uma dúvida que eu tinha mesmo. E aí ele falou: não, só queria ver o Vargas e o Cadu junto. Pô, mas a gente aluga uma quadra aqui. Se ele não tá tendo tempo pra treinar, eu perguntar pra qualquer torcedor, eu falo assim: Cadu e Vargas. Ele vai falar: não precisa. Deixa eu chamar a atenção para uma outra coisa na coletiva do Milito, que foi a que mais me assustou. A gente tá no futebol há muitos anos, né, Edu? O Alê. Edu, pode me chamar de Edu. Porque daí se o RH vier me chamar, eu falo: Edu. O Alê, a gente tá no futebol há muitos anos. E a gente percebe quando o cara talvez esteja no limite da sua resistência. Farol baixo, né? Tá com o farol baixo. E ontem me pareceu um Milito no limite da sua resistência. Completamente perdido, sem nenhum saco, nem pra estar ali respondendo. Ele não foi mal educado, desrespeitoso de jeito nenhum. Me parece um cara muito educado. Eu não tive com o Milito ainda, mas me parece um cara muito educado, muito respeitoso nas suas falas. Mas você não via do cara da onde tirar motivação, entusiasmo, força para superar um momento ruim. Ele falou mais de 10 vezes na coletiva dele sobre crise técnica do time. Esportiva, mais de 10 vezes, crise esportiva do time, que é uma crise técnica em campo. Então, eu não sei se ali o Milito estava mandando um recado para a diretoria do Atlético, dizendo o seguinte: pessoal, não sei se eu dou conta de fazer mais do que eu tô fazendo, não. Não sei se o GPS aqui tá ajustado para ir para onde vocês querem que vá. Sinceramente, eu não sei se o recado do Milito ali na coletiva ontem era para a direção do Atlético. Na linha do seguinte: olha, eu não sei se eu dou conta de fazer mais do que isso aqui. Quando um técnico vai para uma coletiva, derrotado como estava o Milito. Porque não é a derrota do jogo, não, gente. Tem derrota que é maior do que o 2-0. É a derrota emocional de um cara que talvez não dê conta de fazer mais do que ele está fazendo. E na minha avaliação, dos anos que eu tenho de janela de futebol, talvez ele esteja dando ali um recado para a diretoria: o pessoal, eu não sei se eu dou conta de ir além disso aqui, não. E isso pra mim é muito mais preocupante do que o resultado de ontem. Até porque, né, João, é bom a gente lembrar, o Milito tem 43 anos e como treinador, ele viveu poucas experiências no futebol, né? Ele ganhou o primeiro título nesses 2 jogos do Campeonato Mineiro dirigindo o Galo,
ele não viveu uma crise desse tamanho, uma crise técnica, né? Como ele mesmo escreveu, técnica esportiva, como ele descreveu na coletiva, ele não viveu isso ainda. Ele nunca tinha dirigido um time tecnicamente tão potente, tão forte, né? E aí ele faz algumas exigências ali para a direção e a direção consegue atendê-lo. Que foi? Me dá 2 zagueiros. E ele joga com o volante na zaga. Eu quero o meu volante de confiança. Que ninguém confia, só ele, né? Aí o pessoal deve ter se perguntado, falou assim, mas o professor, esse cara é reserva de um time que tá na zona do rebaixamento. Não, mas eu quero esse aí. Eu quero esse jogador. Eu quero um centroavante reserva. Eu quero mudar o campo, porque esse campo pra mim não tá bom. Eu quero um homem de velocidade do drible pela ponta. Foram lá e buscaram o Bernard. Exatamente. E aí ele é atendido, mas mesmo assim, o João, sabe o que eu fico com a impressão, às vezes, que ele tá sempre aquele tudo ou nada, né? Pra quem joga pouco, aquele all-in. Sempre no tudo ou nada, sempre arriscando tudo, sempre... Não, agora não tá legal pra mim, mas agora eu vou fazer uma coisa que vai... Todo mundo vai bater palma pra mim e vai se enrolando cada vez mais. É o cara que acha que é gênio e que começa a se sentir na obrigação de provar que é. E esse eu tenho identificado, não é uma exclusividade não do Milito, não, que tem boas ideias do futebol até, mas é o treinador jovem, que tem essa necessidade de se autoafirmar. E se pegar aqui, tem alguns exemplos aqui em Minas. Você lembra do Larcamon, por exemplo? Opa! O Pesolano, por exemplo. É o mesmo perfil, treinador jovem, estrangeiro, que quer deixar a sua marca a qualquer preço. Se você pega uns... eu vou dar um exemplo aqui de um treinador que eu nem gosto do estilo de jogo. O Atlético teve isso também. Como é que chamava o venezuelano lá? O Dudamel. Dudamel. Depois o Atlético passou por isso com... Turco Mohamed, e aí vai. O Mano não é um estilo de futebol que me agrade. Bom, o Mano chegou outro dia chegou no Fluminense. Aqui, ó, o zagueiro é na zaga, o volante é na volância, quem não consegue correr, vai pra casinha, vai pro banco, simples. E outra coisa, todo time vencedor, ele começa de trás pra frente. Primeira coisa é arrumar a defesa. O Atlético já tomou, em meio campeonato com o Milito, mais do que tomou no Campeonato Brasileiro inteiro do ano passado, de gols. O Atlético tem uma das piores defesas. Olha, gente, a única coisa que você podia falar do time do Filipão era o seguinte, o time jogava feio, o time era burocrático, o time não encantava ninguém, mas tinha uma coisa que todo mundo tinha obrigação de reconhecer. A defesa era bem arrumada. O Atlético, fazer gol no Atlético era difícil. Hoje, como diria Renato Gaúcho, até a mulher grávida faz gol no time do Atlético. Você lembra aquela vez que o time do Renato Gaúcho tomou 6 num jogo, que ele falou assim, até uma mulher grávida hoje fazer gol no meu time. O Atlético é isso. É isso. Se fizer a dupla de ataque, João Vitor e Ale Oliveira, com essas 2 barrigas monstruosas aqui, nós vamos fazer gol no time do Atlético, porque todo mundo faz. O Atlético tomou 4 do Palmeiras, 4 do Flamengo, 4 do Vitória. Ontem não tomou 4 porque o goleiro do Atlético salvou tudo. Então, assim, bota aí o comentarista do Eduardo Costa, porque é mais ou menos isso aqui, é mais ou menos essa análise aqui do que o Atlético tinha com o Filipão, porque o Atlético virou com o Milito. Solta aí. É isso, parece que piorou, tinha que mudar pra melhor, mudou pra pior, tava bom, ficou ruim, parece que piorou. Porque a única coisa que prestava no Atlético era a defesa. E ele conseguiu estragar a única coisa que prestava. Eu achei o trabalho do Filipão no ano passado bom, o trabalho do Filipão nesse ano horrível, horroroso, péssimo. Eu acho até que... Mas mesmo com o trabalho péssimo, você concorda que a defesa era arrumada? Sim, evidentemente ele tinha ali as suas precauções. No ano passado foi a melhor defesa, a defesa menos vazada do campeonato, 32 gols sofridos em toda a competição. Agora já sofreu 31 em 22 jogos, João. É a terceira pior defesa como mandante. Como mandante é a terceira pior defesa. Então, assim, é muito difícil você tentar defender algumas situações em que o Milito aposta, como, por exemplo, o Batalha continuar na zaga depois de ter chegado os zagueiros. Esse esquema com essa saída com 3 zagueiros, que evidentemente só funciona para o adversário. E aí eu queria ir além desse ponto e uma página à frente. Porque o Milito, ele não é causa, o Milito é consequência.
Eu acho que o Atlético está sentindo muito a falta de um grande profissional chamado Rodrigo Caetano. Ah, sim. Muito grande. O Rodrigo Caetano era um cara da prateleira de cima, ele entendia do que ele estava fazendo. Ele tinha acúmulo, tinha história. O Rodrigo é isso, o Rodrigo é aquilo. Não acha o Rodrigo Caetano em qualquer esquina, não, viu? Não acha, não. E também não se fabrica da noite pro dia gente da qualidade do Rodrigo Caetano, não. É acúmulo, é experiência, é trajetória, é ter vivido lá no Grêmio, é ter passado pelo Inter, tomou porrada, passou pelo Flamengo, apanhou no Vasco, e aí o cara vai criando uma trajetória com acúmulo, com experiência. E hoje o Atlético vive, talvez, um pouco o preço da curva que vai ser criada com os profissionais que estão lá. O Atlético tem um técnico iniciante. Isso. O Atlético tem um diretor de futebol com muitas virtudes, com muito futuro, com muito potencial, mas que vai ter que passar por essa curva de aprendizado. E em outros setores e outras áreas do clube também. Porque gente competente faz diferença. Gente capaz faz diferença. E o Atlético tinha um cara competente, um cara capaz, chamado Rodrigo Caetano. E não vai achar outro em qualquer esquina, porque você não acha. Gente boa é difícil de você achar. Verdade. E tá pagando preço disso. A gente tinha acabado de falar que o Milito tá vivendo isso pela primeira vez, e quem tá acima dele, a maioria também. Primeira crise que tem, passa o Vitor, por exemplo, como diretor. É a primeira crise, né? Quando você vai vivenciando algumas situações, o João falou assim, olha, por esse caminho eu já não posso ir mais. Por exemplo, o Milito, da próxima vez que ele enfrentar uma crise dessa, tomara pro bem da carreira dele que não enfrente mais, vai falar assim, olha, é melhor simplificar. Mas será, Ale? Porque, deixa eu te falar, eu vi a coletiva do Milito ontem, quem escuta a coletiva do Milito não consegue perceber nele nenhuma intenção mínima de compreender que ele tá errado. Aí... Você ouviu a coletiva dele como eu ouvi? Eu ouvi. Eu saí ao final da jornada esportiva da Itatiaia, após ouvir a coletiva inteira do Milito, a minha sensação é, para ele, há uma crise, mas ele não tem nada a ver com ela. Ele não explicou qual é a crise, como é a crise, como é que ele vai resolver a crise em nenhum momento. Nenhum momento. Ele deu o braço a torcer, dizendo o seguinte, olha, eu vou mudar isso e aquilo. Eu vou rever esse, aquele conceito. Em nenhum momento, Ale. Porque se você não assume que você tá doente, você não vai melhorar nunca, né, João? Claro. Mas eu quero... Deixa eu te falar. Alcoólicos Anônimos, uma instituição de grandes serviços e favores prestados pro Brasil e pro mundo. Já salvou a vida de muita gente. Opa. Um dos primeiros, eu não sei se é o primeiro, segundo, eu não sei como é que é, mas um dos passos é admitir que tem um problema com álcool. Claro. Se o cara não admite que ele tem um problema com álcool, ele não vai se tratar e não vai se curar. O cara que tá endividado, se ele não admitir que ele tá gastando mais do que ele pode, ele não vai dar um passo para começar a botar a conta da casa em dia. Então, você tem que entender que você tem um problema. E eu não vejo o Milito admitindo esse problema. Eu quero crer que nem na retórica da entrevista e nem na prática. Porque na prática, esse erro não foi ontem ali. Não. Esse erro já vem acontecendo aí há pelo menos uns 10 a 15 jogos. Opa. Ele continua repetindo. Vários, né? Vários erros, né? Então aí, meu amigo, o erro já não começa a ser do Milito. Eu quero crer... O erro já começa a ser de quem tá acima do Milito. Concordo inteiramente. Eu quero crer que o Milito é um cara inteligente e percebeu aonde tá a água, né? Nesse momento. Já tá passando do pescoço. E ele tem que rever. Talvez ele não tenha... Eu tô bem otimista. Talvez ele não tenha assumido publicamente algumas questões, ô João, porque ele vai resolver internamente. Eu concordo com você que ele não deu sinais disso, mas eu quero acreditar que ele entendeu onde ele está se metendo, o que ele está fazendo e o que ele precisa fazer para que o Atlético, embora no Campeonato Brasileiro faça uma campanha realmente muito ruim, mas que nas Copas ele consiga melhorar o seu desempenho e continuar classificando, que é o que... Para saber qual foi o sentimento também do pessoal da cúpula do Galo com relação ao jogo de ontem, a entrevista do Milito e o que pensar daqui em diante, porque o Galo tem quarta-feira uma decisão e o Galo tem que voltar vivo de São Paulo nesse duelo da Copa do Brasil, lá contra o São Paulo. A gente sabe que é sempre um jogo duríssimo, o atual campeão do torneio o Galo terá pela frente. E aí, João, pelo que a gente pôde apurar, também internamente
Senti o Milito ontem mais animado, tanto no vestiário quanto na coletiva. Foi a mesma percepção que a gente teve, que eu conversei hoje também. E a diretoria do Atlético vai agir. Vitor, Sérgio Coelho, presidente do Galo, sempre estão presentes ali no dia a dia e, logicamente, vão tentar fazer essa mobilização com o Milito e colocando os jogadores também. Porque o que eu ouvi, João, é que os atletas, eles gostam muito do Milito, então nesse momento vão ter que ajudá-lo, vão ter que jogar pelo treinador, que é aquela expressão do futebol, apesar das dificuldades do Atlético, né, tentar simplificar, né? O boi do técnico, né, João? Cláudio? Exatamente. Se o treinador se mostrou ali um pouco desanimado, que as coisas que ele está tentando não estão fluindo, né? Principalmente com esses novos jogadores, João, porque muito se falava ali em junho, e realmente em junho o Galo estava muito desfalcado, mas se a gente analisar, eu falava com o Ale ontem, o Atlético hoje do Milito é um Atlético com mais peças, com mais possibilidades do que ele tinha no início, quando ele fez sim um bom trabalho, quando o time dele jogava melhor, tinha mais efetividade ofensiva e defensivamente não sofria tanto como vem sofrendo agora. Chegaram Bernard, Júnior Alonso, Lianco, são todos bons jogadores, né? E aí, com esses jogadores à disposição, o Milito não tá conseguindo fazer o time jogar como jogou anteriormente. Então a diretoria do Galo segue em alerta e vão tentar ajudar o Milito nesse início de semana, porque agora é tudo ou nada. Quarta-feira o Galo precisa de um bom jogo lá em São Paulo, João. Ô Ale, teve um jogador do Atlético ontem ao final do jogo, não me lembro mais, é tanta gente que fala, mas que falou o seguinte: não, o Milito até falou pra gente no vestiário pra dizer que a culpa é minha. Otávio, foi o Otávio, né, que falou isso. Eu nunca vi um trem desse no futebol na minha vida, Ale. Realmente é inédito pra mim também, viu, o João? Mas isso que o Cláudio falou é verdade. Eu até ontem, depois do jogo, quando a gente tava conversando a respeito da vitória do Fluminense, eu falei até de algumas lideranças de conversarem com o Milito, né? De falarem pra ele que, não sei se essa conversa já existiu, parece que se existiu não surtiu efeito. Professor, eu me sinto mais confortável desse jeito, com esse esquema, nesse lugar, porque realmente eu não estou conseguindo desempenhar aquilo que você espera nesse setor do campo. Tem uma conversa de quem está vendo de perto, está sentindo de perto a dificuldade, né? Eu acho que essa conversa tem que existir. Aliás, eu acho que são várias as conversas para tentar melhorar o Atlético, principalmente pensando na Copa do Brasil, que é o próximo compromisso. Diga, Cláudio. Ô, João, e eu até perguntei sobre isso. O Milito me parece irredutível quando a gente faz as perguntas. Vocês destacavam isso há pouco. Eu fiz essa pergunta também internamente no Atlético, porque quando a gente faz perguntas ao Milito, questionamentos, se ele pode mexer em alguma coisa, convicção, né? Sai ali do que não tá dando certo, tem outras possibilidades. Ontem mesmo ele chegou a dizer que não é isso, ele segue com a ideia dele. O Milito, pelo que eu ouvi aqui, é o seguinte: ele conversa, ele é aberto ao diálogo com a diretoria do Atlético, ele ouve sim as ponderações, e muitas ponderações são as mesmas nossas aqui, dos torcedores, de improvisações do time, de muitas mudanças, né? De jogo para jogo, e o Milito ouve. Agora, ele tem as convicções dele, e aí, ou alguma coisa ele ouve e alguma coisa ele muda, e outras coisas ele ouve, mas pela convicção dele, ele segue o caminho dele. Vamos ver como vai ser a reação do Milito agora, depois que a gente viu ele um pouco mais desanimado, se ele vai ouvir mais e se vai fazer algo diferente daqui em diante, João, porque as coisas do jeito que estão, não estão assim, caminhando. A derrota do Atlético Mineiro para o Fluminense nos deixa com muitas perguntas. O Galo enfrenta uma fase complicada, e a pressão sobre Gabriel Milito só aumenta a cada jogo. Será que ele conseguirá fazer os ajustes necessários e manter o seu cargo? Ou o Atlético precisará buscar uma nova solução no comando técnico? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima massa. Aqui é Galo.